Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma onda de violência vem afetando o Ceará desde o fim de semana. As autoridades falam em guerras de facções. E no Dia da Visibilidade Trans, o Procurador-Geral Eleitoral se manifesta a favor de que candidaturas de pessoas transgêneros contem para as cotas nas eleições. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, uma onda de violência vem afetando o Ceará desde o fim de semana. Já foram pelo menos 2 chacinas em Fortaleza e as autoridades falam em guerras de facções. As informações sobre tudo isso que aconteceu, que foi dito hoje a esse respeito, Carolina Pimentel é que vai trazer para a gente, porque a equipe da Agência Brasil, né, Carolina Pimentel, vem acompanhando esse assunto desde o fim de semana, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Isso mesmo, a gente está acompanhando essa crise, né, na segurança lá no Ceará desde o fim de semana, né, quando foi registrada a maior chacina no estado. Essa chacina ocorreu na madrugada do dia 27, quando homens armados chegaram em carros e começaram a atirar contra as pessoas que estavam em uma casa de eventos conhecida por Forró do Gago, que fica na periferia de Fortaleza. Bem, 14 pessoas morreram, foi a maior chacina já registrada no estado e hoje 10 presos morreram em uma briga na cadeia pública de Tapajé, que fica no norte do estado. Olha, para o presidente do Conselho Penitenciário do Ceará, o advogado Cláudio Justa, essas mortes dos presos são uma resposta à chacina do fim de semana. De acordo com ele, os 2 eventos envolvem as facções criminosas Guardiões do Estado e Comando Vermelho, que estão em confronto e na disputa aí por territórios para o tráfico de drogas. Bem, ainda de acordo com a Polícia Militar, a Polícia Militar identificou 5 suspeitos de terem participado dessa chacina, sendo que 3 seriam os mandantes. E o Ministério da Justiça já informou que vai ajudar o governo do Ceará nessas investigações com uma força-tarefa formada por integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, das Polícias Federal e Rodoviária Federal e também do Departamento Penitenciário Nacional. E tudo indica, Mariana, segundo as primeiras informações, que essa chacina e essas mortes também na cadeia resultaram aí de brigas de facções criminosas no estado. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente ainda volta a se falar hoje. E a violência, infelizmente, também não foi uma exclusividade de Fortaleza, do Ceará, este fim de semana. No Rio de Janeiro, um tiroteio na Tijuca também deixou uma pessoa morta e assustou, né? Flávia Grossi, que fala com a gente da redação da TV Brasil lá no Rio. Flávia, assustou quem estava brincando num bloco de carnaval no Rio esse fim de semana, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Uma ótima noite a todos. Olha, com certeza, o pré-carnaval aqui no Rio é muito movimentado. Só no último fim de semana, 45 blocos de carnaval desfilaram pela cidade, arrastando 115 mil foliões. Mas, infelizmente, em um desses blocos, o Nem Muda, Nem Sai de Cima, que é um bloco tradicional da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, a gente teve essa triste notícia. Foi um tiroteio entre policiais, militares e bandidos. Esse confronto aconteceu perto da dispersão do bloco e, segundo uma perícia da Delegacia de Homicídios, foram feitos 41 disparos de 5 armas. Um garçom que estava trabalhando no momento desse confronto, ele foi atingido e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. A gente também tem informação de 3 feridos, 2 policiais militares e uma mulher. Os 2 PMs passam bem, mas nós não temos informações do estado de saúde da mulher. Durante essa perseguição policial, um carro em que estavam 2 amigas voltando desse bloco, ele foi usado como escudo pelos bandidos. Esse automóvel foi atingido por 15 disparos. As amigas, felizmente, não foram atingidas e não sofreram qualquer ferimento. E para tentar melhorar, Mariana, a segurança durante o carnaval aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez, a prefeitura vai contratar segurança particular. São mais de 3.000 agentes contratados que vão auxiliar na Guarda Municipal e também na Polícia Militar. Mariana.
Ver se a gente consegue, né, Flávia, reduzir essa violência que afeta uma das festas que mais simboliza a alegria do brasileiro. A gente sabe que no país todo a gente já está vivendo esse momento de pré-carnaval, já está todo mundo nos bloquinhos, na rua, enfim, já está todo mundo brincando. Aliás, a gente continua falando de carnaval, Flávia, porque você tem informações para a gente sobre liberação de recursos para o carnaval, né? É isso aí, a gente tem informações que esses recursos, que a partir dessa semana e até a véspera do carnaval, vão ser divulgados relatórios diários desses valores captados via Lei Rouanet. As informações podem ser vistas no site do Ministério da Cultura. E até agora, 20 projetos relacionados ao Carnaval do Rio já foram aprovados. Eles tiveram cerca de 70 milhões de reais de valor aprovado. Mariana. Obrigada, Flávia Grossi, direto da redação da TV Brasil no Rio de Janeiro. E olha, se a gente está falando em carnaval, a gente sabe que muita gente pretende viajar para curtir carnaval. E aí, nesses tempos de problemas com a febre amarela, o Ministério da Saúde alerta para a necessidade de se vacinar 10 dias antes de qualquer viagem para áreas de risco. A Vanessa Casalino fala com a gente lá de São Paulo sobre esse assunto, né, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Exatamente isso. Com a proximidade do carnaval, o Ministério da Saúde reforçou que quem vai viajar para áreas consideradas de risco deve tomar a vacina com 10 dias de antecedência. Esse é o período necessário para que a vacina comece a fazer efeito. Mas lembrando, a orientação só é válida para pessoas que nunca se vacinaram. Então, quem já tiver tomado a vacina ao longo da vida não precisa se preocupar, não há necessidade de reforçar a dose. Ao todo, 20 estados e o Distrito Federal fazem parte da chamada área com recomendação de vacinação. E o ideal é buscar a imunização até o fim de janeiro. Lembrando que algumas pessoas têm restrições à vacina e só devem ser imunizadas após a avaliação médica e se estiverem em área de risco. São elas gestantes, mulheres que estão amamentando, idosos, pessoas que vivem com HIV e pacientes que já terminaram o tratamento com químio e radioterapia e transplantados. Já para um outro grupo, a vacina é contraindicada. São elas pessoas com alergia grave ao ovo, portadores de doença autoimune, pacientes em tratamento com químio e radioterapia e crianças menores de 6 meses. Mariana. Obrigada, Vanessa. E olha, vamos ressaltar então mais uma vez o que a Vanessa disse aí. Você só precisa se vacinar se você for viajar para áreas de risco, né? E também se você nunca tiver tomado a vacina da febre amarela. A gente fala isso para evitar aquela corrida aos postos de saúde que muitas vezes é desnecessária, porque às vezes não é o caso, a pessoa não precisa da vacina e aí cria aquelas filas enormes. Então, procure se informar se o local para onde você vai viajar é uma área de risco e só tome a vacina se você nunca tiver se vacinado. Então, a gente continua falando de saúde agora, novamente com a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, porque, Carol, você tem informações para a gente sobre planos de saúde para o empreendedor individual, né? Para o empresário individual, né? Mariana, entraram em vigor hoje novas regras de contratação do plano de saúde coletivo empresarial para o empresário individual. Essas regras foram colocadas aí em vigor pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E, segundo a agência, essas regras vão ajudar aí a coibir fraudes e irregularidades relacionadas a esse tipo de modalidade de plano, como, por exemplo, criação de empresas exclusivamente para esse fim. Bem, de acordo com as novas normas, para ter direito a esse tipo de plano, o empresário individual precisa apresentar documentos que confirmem a inscrição dele nos órgãos competentes e que ele está regular na Receita Federal pelo período mínimo de 6 meses. Para manter o plano, também é preciso continuar inscrito nos órgãos competentes e também sempre provar a situação regular na Receita Federal. Esses documentos devem ser exigidos pelas operadoras, as administradoras de plano de saúde e vão ser exigidas na hora de contratar o plano e no aniversário do contrato, que acontece anualmente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou também uma cartilha para ajudar quem tem interesse nesse tipo de plano e também as operadoras para saber quais são as novas regras. Essa cartilha pode ser acessada na página ans.gov.br. Mariana.
Obrigada, Carolina Pimentel. Nós vamos agora aos estúdios da Rádio Nacional. Eu dou boa noite à Jéssica Gonçalves, que está retornando aí de férias, né, Jéssica? E traz justamente para a gente, no seu retorno, uma notícia que é muito aguardada por estudantes do país inteiro. Hoje saiu a lista do SISU, a lista dos aprovados do SISU, né? Boa noite, Jéssica. É isso, Mariana. Boa noite a você e a todos. Já começo com essa boa notícia aí para os estudantes. É que já está disponível na internet a lista dos aprovados na primeira fase do SISU, o Sistema de Seleção Unificada 2018. O período de matrícula começa amanhã e vai até o dia 7 de fevereiro. Os selecionados devem ir até a instituição em que foram aprovados para saber quais são os documentos necessários para fazer a matrícula. Quem não foi selecionado para nenhuma das opções na chamada regular pode ainda pedir lista de espera. Para saber a situação, o aluno deve acessar sisu.mec.gov.br e inserir o número da matrícula e da senha do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem preferir, pode procurar a central de atendimento do MEC no telefone 0800 61 6161. De acordo com dados parciais, quase 2 milhões de pessoas se inscreveram para concorrer a uma das mais de 230 mil vagas em 130 instituições públicas de ensino superior de todo o país. Os mais procurados foram os cursos de medicina, direito, administração, pedagogia, enfermagem, educação física, psicologia, ciências biológicas, ciências contábeis e veterinária. E o SISU realiza 2 processos seletivos por ano, um em cada semestre. Mariana. Obrigada, Jéssica. E olha, a gente lembra que se você não passou aí para o curso ou para a universidade que você queria nesse momento, ainda há a possibilidade da segunda chamada. A gente vai informar as datas aqui, a gente vai continuar acompanhando esse assunto como sempre. E aí, de repente, você ainda consegue entrar numa segunda chamada, se não entrou ainda dessa vez, viu? A gente muda um pouco de assunto. Olha, hoje a TerraCap, que é a empresa aqui do governo do Distrito Federal responsável pela gestão do Estádio Nacional Mané Garrincha, comunicou que vai suspender o edital, temporariamente o edital que trata da concessão do estádio para a iniciativa privada. Na verdade, a concessão não é apenas do estádio Mané Garrincha, né? Eles chamam de Arenaplex, a ideia é que seja construído um bulevar ali, um complexo que inclua o Centro Esportivo de Brasília, que aí então inclui o Estádio Nacional Mané Garrincha, o ginásio Nilson Nelson e o complexo aquático Cláudio Coutinho. E aí a ideia é conceder isso para a iniciativa privada por 35 anos para exploração comercial pela iniciativa privada mediante pagamento ao governo do Distrito Federal. Mas esse edital, que já estava aí posto ao público, vai ser suspenso pela TerraCap temporariamente para melhores esclarecimentos aos interessados, né, às empresas interessadas nesse edital, e também por uma solicitação dos órgãos de controle público para também que alguns pontos do edital sejam melhor esclarecidos. E aí a TerraCap, então, suspendendo esse edital. A gente lembra que o Estádio Nacional Mané Garrincha foi o estádio mais caro da história do país, custou cerca de R$1,5 bilhão de reais. Depois, esse custo aí questionado em diversas investigações policiais. E aí agora o estádio precisa ser, então, concedido à iniciativa privada, porque tem gerado prejuízo aos cofres do Distrito Federal. No próximo bloco a gente vai falar de visibilidade trans. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, estamos de volta. Eu sou Mariana Jungmann e você continua acompanhando conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, hoje é dia de visibilidade trans e uma notícia que interessa diretamente às pessoas transgênero foi divulgada hoje pela Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral Eleitoral, Humberto Jacques, manifestou ali, né, num parecer ao Tribunal Superior Eleitoral, que as pessoas transgênero
devem contar, né, a candidatura delas deve contar no sistema de cotas nas próximas eleições. Ele respondeu a uma consulta da senadora Fátima Bezerra, que questionava ao Tribunal Superior Eleitoral qual deveria ser o entendimento sobre sexo na lei que trata desse assunto. Então, para o Procurador-Geral Eleitoral, a lei visa reduzir as desigualdades de gênero e, por isso, esse termo deve ser interpretado nesse sentido de gênero e não de sexo biológico. Então, neste sentido, deve ser interpretado no gênero com o qual a pessoa se identifica. O procurador também entende que é possível e deve ser aceito que as pessoas transgênero assinem o nome social na urna, né? Que na urna conste o nome social delas e não o nome de registro de nascimento. Esse tema provavelmente ainda vai ser julgado, então, no Tribunal Superior Eleitoral com este parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral a favor, então, desses pontos. A gente continua falando de visibilidade trans com a Jéssica Gonçalves nos estúdios da Rádio Nacional, mas, Jéssica, por aí as notícias não são boas não, né? Pois é, Mari, no dia da visibilidade trans, como você disse, comemorado hoje, a gente traz um dado aí preocupante. O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais e transgêneros no mundo. O ranking foi elaborado por uma organização civil europeia. Segundo o relatório da ONG, em números absolutos, foram assassinadas no Brasil, entre 2008 e 2016, 868 pessoas trans, aquelas que não identificam o próprio gênero com o sexo biológico. O número é o triplo que o do México e quase 6 vezes maior que o apresentado pelos Estados Unidos. Os dados levam em conta organizações brasileiras de apoio às pessoas transgênero. E de acordo com a Rede Trans, só no ano passado, quase 180 pessoas foram assassinadas por serem transexuais. As pessoas trans têm expectativa de vida de apenas 35 anos, abaixo da expectativa geral de todos os países, segundo dados da CIA, Agência Americana de Inteligência, e metade da expectativa de vida no Brasil, que é de 75 anos. Mariana. Jéssica, a gente muda um pouco agora de assunto para falar sobre o presidente Michel Temer, que este fim de semana e hoje se dedicou aí a participar de diversos programas, né, na TV e no rádio. O presidente que está fazendo aí já um início de uma retomada, vamos dizer assim, do convencimento em torno da reforma da Previdência e aí buscando, então, a televisão e o rádio para falar diretamente para a população, tentar convencer diretamente aí a população sobre a necessidade da reforma, né? É sim, hoje mesmo em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Michel Temer afirmou que o texto da reforma da Previdência ainda pode ser alterado. Ele enfatizou que o governo não pretende abrir mão de nenhum ponto da proposta de emenda à Constituição. Temer também disse que a disposição no Legislativo hoje para aprovar a reforma é bem melhor e acrescentou que se a medida não for aprovada agora, o próximo presidente vai ter que mudar as regras da aposentadoria no início do governo. Vamos acompanhar o que ele disse. Quem não votar pela Previdência está, com a devida vênia, fazendo mal para o país e fazendo mal para os aposentados e até para os servidores públicos, porque num dado momento você terá que cortar vencimentos dos servidores públicos, né? 1 milhão, mais ou menos, de servidores públicos que ganham muito acima de 5.645 representam praticamente metade do déficit previdenciário, ou quase metade do déficit previdenciário no país. 29 milhões e 500 mil trabalhadores do setor privado representam esta metade mais metade. Então você veja a distorção geradora dos privilégios. O presidente ainda afirmou que a privatização da Eletrobras deve sair este ano e se defendeu das denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra ele, que foram derrubadas pela Câmara dos Deputados. Ainda durante a entrevista à Rádio Bandeirantes, Temer afirmou que vai vetar a transferência do controle da Embraer para a empresa norte-americana Boeing, caso ela aconteça, como foi cogitado por dirigentes da empresa. Segundo ele, é legítimo que a Boeing queira aumentar sua participação, mas não a ponto de ter o controle total da
Embraer. No fim de semana, Temer defendeu a reforma da Previdência em entrevistas exibidas em emissoras de televisão, no programa do Almari Júnior, veiculado no último sábado na Band, e no programa do Silvio Santos, no domingo, no SBT, reforçou os argumentos pela aprovação da reforma e apontou os riscos para as contas do Estado, caso não haja nenhuma medida para conter o déficit previdenciário. E ainda sobre a reforma da Previdência, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse hoje que o governo não tem plano B para a reforma. Marum afirmou que faltam 50 votos, mas declarou que está convencido de que o texto vai ser aprovado em fevereiro e que acredita no apoio da população. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Quando a gente fala de reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma, a expectativa é em torno do Congresso Nacional, de como vai ser o retorno do Congresso Nacional. O ministro Carlos Marum falou hoje também, como disse a Jéssica, ele falou também na confiança de que a reforma vai ser aprovada no retorno do Congresso. Ele falou que o governo já voltou a ter aqui no Congresso votos no patamar que tinha em maio de 2017, antes das denúncias contra o presidente Michel Temer chegarem aqui à Câmara dos Deputados. Então, retomou esse patamar de votos. E aí, ele totalmente confiante, então, o ministro Carlos Marum, de que a reforma vai ser aprovada com o apoio popular, Daí, então, também participação do presidente Michel Temer nesses programas de TV e rádio para conseguir aí o apoio da população à reforma e que isso se reflita dentro do Congresso. O Congresso, por sua vez, tinha o retorno dos trabalhos legislativos marcados constitucionalmente para o dia 2 de fevereiro, mas, ao que consta, parece que esse retorno só vai acontecer no dia 5 de fevereiro. E aí eu volto a falar com a Carolina Pimentel, Carol? Mudaram aí, então, a data de retorno do trabalho dos parlamentares, Mariana, mudaram sim. Olha, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado explicou o seguinte: de acordo com o regimento, o recesso parlamentar termina oficialmente na próxima sexta-feira, no dia 2, mas de acordo com o regimento, no dia que retoma o ano legislativo, não pode ter sessão na Câmara e no Senado. Então, desta forma, os parlamentares viriam a Brasília na sexta-feira para participar dessa sessão solene que inicia os trabalhos e imediatamente já começava o fim de semana. Então, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado decidiu prorrogar, adiar o início do ano legislativo para segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Desta forma, haverá a sessão solene e aí, em seguida, os parlamentares já iniciam a agenda de trabalho, as sessões deliberativas. Agora, o início do ano legislativo de 2018, ele vai ser menos solene em comparação ao ano passado, porque não vai ter eleição dos presidentes da Câmara nem do Senado. Os chefes das duas casas legislativas, eles são eleitos a cada 2 anos e atualmente o presidente do Senado, Eunício Oliveira, ele foi eleito em 2017 para substituir o senador Renan Calheiros, e a Câmara é comandada pelo deputado Rodrigo Maia, que assumiu em julho de 2016, depois da saída aí de Eduardo Cunha, que foi preso pela Operação Lava Jato. Durante essa sessão solene do dia 5, como ocorre todos os anos, vai ser lida uma mensagem encaminhada pelo Poder Executivo aos parlamentares com os projetos e as expectativas consideradas prioritárias pelo governo federal este ano. Caso o presidente Michel Temer não compareça ao evento, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ou algum outro representante do governo vai, então, representar aí o presidente Michel Temer. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, agora há pouco, no fim da tarde, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República comunicou que aprovou uma censura ética ao ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e também ao vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Ferreira. Os dois, então, vão sofrer aí uma censura da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. No caso do ex-ministro, a censura se dá por causa de uma conversa entre ele e ex-executivos da JBS, no qual os executivos faziam pedidos ao ministro. A Comissão de Ética Pública considerou que, embora não haja indícios, não haja provas de que houve qualquer ato administrativo por parte do ex-ministro em atender esses pedidos, a conversa demonstrou a aquiescência dele e isso
representa aí algo incompatível com o cargo, portanto, passível de censura. Já no caso do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, ele está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Banco Central em investigações que envolvem atos de corrupção. Ele está, inclusive, entre os 4 ex-vice-presidentes da Caixa que foram afastados do banco por esse motivo. E aí, a Comissão de Ética Pública entendeu que ficou uma dúvida em relação ao caso dele, uma zona cinzenta, algo que, do ponto de vista ético da conduta das autoridades federais, não compõe com o imperativo da prestação de contas que as autoridades e ex-autoridades devem pelo exercício de altas funções, segundo o presidente da Comissão de Ética Pública. Então, nesse caso, ele vai sofrer também essa censura da comissão. A comissão oferece esse parecer ao presidente da República, que decide, então, como proceder. A gente volta a falar com a Carolina Pimentel, também ainda aí falando sobre questões éticas e agora também judiciais, né, Carolina Pimentel, porque a Justiça Portuguesa determinou a extradição de um empresário investigado na Lava Jato, né? Isso mesmo, Mariana. A Justiça de Portugal confirmou a extradição do empresário Raul Schmidt. Ele foi preso em março de 2016, na primeira fase da Operação Lava Jato. E agora ele vai ser extraditado para o Brasil. A decisão do Tribunal Constitucional Português permite que o empresário, que é brasileiro nato e foi naturalizado cidadão português, ele possa responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Com essa decisão agora, cabe às autoridades policiais de Portugal iniciar as buscas pelo empresário, já que ele aguardava em liberdade o desfecho desse processo de extradição. A extradição também vai ter que respeitar algumas condições impostas, como a imputação de crimes que ocorreram antes da obtenção da nacionalidade portuguesa. O empresário conseguiu essa nacionalidade em dezembro de 2011. Ele é investigado pelo pagamento de propina a ex-diretores da Petrobras. Essas informações foram divulgadas pela Procuradoria-Geral da República, que atuou aí nessa extradição desse empresário, além da Advocacia-Geral da União. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra que tudo isso você confere em agenciabrasil.ebc.com.br. A gente fica por aqui para você uma ótima noite, uma ótima semana. Até amanhã.